Fala minhas amigas, fala meus amigos, tudo jóia? Eu sou Saulo Novaes, um curioso, e sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao Papo no Auge, um programa focado na troca de ideias, sem censura, sem preconceitos, gerando para você conteúdo muito inteligente, por essas ondas sonoras, sempre um especialista por episódio, muita informação, muito conhecimento sendo gerado de modo a amplificar a voz da ciência, a voz docente, a voz da educação. Eis o nosso propósito, vamos pro auge! A filosofia hermética é um sistema de conhecimento esotérico que remonta à antiguidade e está intrinsecamente ligada ao Corpus Hermeticum, uma coleção de textos que explora profundamente os mistérios da vida, da divindade e da criação do universo. Segundo a tradição hermética, o universo é visto como um reflexo do divino, uma obra de arte intricadamente tecida por uma inteligência cósmica. A criação é concebida como um processo alquímico, onde a matéria e o espírito estão interligados, e a busca pelo conhecimento hermético visa desvendar os segredos dessa conexão profunda, proporcionando uma compreensão maior da natureza, da existência e do papel do ser humano no cosmos. Um assunto interessantíssimo, e quem nos brinda com vasto conhecimento sobre esse tema é o professor doutor David Pessoa de Lira, docente da Universidade Federal de Pernambuco. Professor David tem um currículo enorme, eu não vou nem me atrever a ler, né, a citar tudo aqui, pois senão a gente vai passar muito tempo lendo a sua biografia, professor. Eu apenas digo que o professor David está lotado no Departamento de Letras da UFPE, é docente da pós-graduação deste mesmo departamento, sua ênfase de estudos se dá nas línguas e literaturas clássicas, grego e latim, tem especialidade na área de filosofia, com ênfase em história da filosofia antiga e lógica grega antiga, é graduado, mestre e doutor em teologia, atualmente se dedica à tradução integral de tratados herméticos antigos e renascentistas, que resultou no livro Corpus Hermeticum Graecum, primeira tradução mundial diretamente do grego para a língua portuguesa, um papo super no auge. Bem-vindo, professor David, ao nosso programa, satisfação tê-lo aqui. Eu estou muito curioso sobre o que vamos conversar hoje. Mas antes, é uma pergunta que eu faço de praxe, né? Por que o senhor se tornou professor? Por que enveredar pela pesquisa? Por que estudar grego e latim? Né? Quais os porquês da teologia? O senhor nunca quis se tornar padre ou pastor ao invés de professor? E mais uma vez, bem-vindo, professor David. Obrigado, Saulo. Obrigado pelo convite. Saulo, se você observar de uma forma geral, né, que a gente pode verificar, o ser humano tem capacidade natural inerente de, por exemplo, ensinar, cuidar. Tal. Então, assim, e não estou falando aqui nem de procedimentos didáticos, nem de pedagogia, de metodologia de ensino. Né? O que eu falo que tudo isso, essa questão de procedimento didático, pedagogia, de metodologia de ensino, tudo isso é artifício, só artifício para ensinar, né? E fora qualquer outra idiosincrasia, então a gente, na verdade, quando se refere ao instruir, ao ensinar, como aspecto inerente a qualquer ser humano, vem logo abaixo, na verdade, é o aspecto peculiar do ser humano. E tanto eu como tu e qualquer humano, né, nós podemos optar por não ser um professor, por não ser um cuidador, etc. Agora, desde criança, né, eu percebi que só aprenderia, no caso eu, só aprenderia e apreenderia algo no momento que fosse capaz de transmitir. Né? Se eu fosse capaz de transmitir alguma coisa, dizer, não, opa, eu aprendi alguma coisa, eu apreendi alguma coisa. E é um aprendizado até dialógico. E o mais interessante é que os textos herméticos, na verdade, foram construídos, inclusive, com essa característica, né? Através da literatura egípcia do gênero Spite, ou sapiencial, ou gênero gnômico, né? Ou seja, eu praticamente desenvolvi, né,
proposição, ou desenvolvia a proposição a partir de perguntas e confrontava com respostas, e isso não existe senão a partir de uma interação entre qualquer aspecto do ensino e da aprendizagem, né? Então, praticamente, eu desenvolvi isso desde criança. Então, esses aspectos que eu poderia dizer assim, é que nos fazem, na verdade, pensar. Ser professor é uma profissão que não exige muitos aparatos artificiais, se a gente observar a partir disso, né? E com exceção dos materiais de ensino-aprendizagem, né, toda a execução no processo de ensino e aprendizagem é com material próprio do ser humano, sua capacidade intelectiva, né? Então, assim, e a partir desse enfoque, aí eu digo, padre, pastor, rabino, monge budista, sheik ou alim, mobed, balarorixá, sensei, PC são instituídos e instaurados dentro de um corpo de magistério. Se você observar, o padre e o pastor, ele é professor, tá entendendo? Agora, inclusive, o título sensei, né, é o título dado também a reverendos japoneses, seguidores do anglicanismo, da igreja episcopal, qualquer pessoa que, na verdade, ocupe uma posição de ensino, né? Então, eu encaro ser professor também como um sacerdócio, né? Mas entendo que ser professor no âmbito secular é diferente da função do magistério de sacerdotes e de lideranças religiosas. Inclusive por conta das delimitações impostas e também não só isso, né? Vários aspectos da criticidade. Então, assim, às vezes a pessoa ela está envolvida no processo de comunicação religiosa que impede também determinada criticidade em relação a determinados temas, né? Então, aqui entra a questão justamente de que ser professor, ser sacerdote, passa também por um crivo daquilo que a gente chama de pesquisador crítico, né? Que é algo também peculiar do ser humano, ser um pesquisador, né? Que é a observação do ambiente, das coisas, dos seres, do comportamento, das crenças, das línguas, linguagens, né? E quando falo em crítico, eu quero dizer que se emprega critérios de verificação, de pesquisa e análise. Então, por isso que, para mim, na verdade, o que me chama mais atenção desde criança, nesse processo de estudar teologia, ciência das religiões, aspectos religiosos, línguas antigas, que tem a ver com textos antigos também, textos sacros, né? A língua sacra, etc., eu sempre me vi muito mais no ambiente de ensino e aprendizagem da universidade, mesmo tratando de fenômenos que têm a ver com religião, com a mística, na área de ciência das religiões e teologia, do que em um seminário profissional. Então, assim, muito mais, e o que mais me apetece, na verdade, é esse aspecto da academicidade. E o conhecimento científico aqui, né, já que a gente fala de academicidade e criticidade, o conhecimento científico, por assim dizer, acadêmico, ele trabalha com factual, contingente, sistêmico, verificável, falível, aproximado ao exato. Isso não quer dizer a verdade, né? Não quer dizer o exato, é aproximado ao exato, tudo está sob uma contingência. E se assim for, isso difere dos conhecimentos do aspecto religioso, filosófico, e assim a gente observa também que o conhecimento, tanto filosófico como religioso, ele tem alguns aspectos valorativos também. Do religioso tem um inspiracional, do filosófico tem um racional. Nos dois você pode observar o sistêmico e o não verificável, dito infalível e exato, né? Que o conhecimento científico é diferente, ele não diz exato, ele diz aproximado a exato, né? Ou seja, tem uma aproximação à exatidão. E há uma diferença entre quem produz o conhecimento filosófico religioso e quem analisa o quadro do conhecimento filosófico religioso. Então, o fato de
ter uma subjetividade na questão da crença, não faz do cientista, do pesquisador, do professor, ter essa mesma subjetividade. Ele pode analisar essa subjetividade do ponto de vista da objetividade. E, a partir disso, também eu gosto muito da afirmação de um psicanalista e também um pastor suíço, que é Oscar Pfister, que foi amigo também de Freud, e que ele era seguidor da Religionsgeschichtliche Schule, que era a escola da história da religião, que mantinha, de alguma forma, um aspecto interessante, que é o que eu também defendo, né? Que é uma ciência da fé cristã é pouco cristã quanto a ciência da criminologia é criminosa. Ou seja, o fato de você analisar, do ponto de vista científico, uma fé, sei lá, estou dando aqui o exemplo dele, né, a fé cristã, não faz da sua análise ser cristã, né? E também não faz de uma pesquisa da criminologia ter aspecto do crime, né? E, da mesma forma, o objetivo, por exemplo, quando a gente trata da religião, da teologia e coisas desse tipo, que muitas pessoas fazem uma relação com a fé, né, com a defesa de fé, que o objetivo não é ter a utilidade necessariamente para a igreja ou para uma comunidade religiosa, seja lá qual for, né? Mas é aquilo que tende ao mais aproximado ao científico, né? Então, a ciência com resultados que são pré-determinados, como já dizia o Pfister, pela igreja, já é um escolasticismo, ou seja, já é alguma coisa que, na verdade, tem todo um arcabouço dogmático. Na minha concepção, por exemplo, como eu estudei teologia, eu tenho aqui uma impressão, que é a mesma impressão dos autores herméticos e de alguns médicos platônicos, que a teologia parte do conhecimento teorético, ou seja, teorético contemplativo, né? Então, a teologia ela se ocupa de causas imóveis, né? De causas imóveis primeiras, e tudo que se julga divino. Daqui a pouco eu falo um pouco sobre essa concepção de Deus, inclusive, só para fazer uma diferenciação daquilo que a gente julga a respeito dessa terminologia, né? Então, o objeto mesmo da teologia e também, por consequência da teorética, ou do conhecimento teorético, é um conhecimento da verdade, mas da gnosis tes aleteias, ou seja, do conhecimento da verdade, né? Mas esse conhecimento da verdade aqui é do ponto de vista da subjetividade, como eu falei antes, né? Então, aí é só que o nosso dever e nossa função como acadêmico é fazer uma análise objetiva dessa subjetividade. Então, em geral, que a gente pode dizer, tudo isso é analisado do ponto de vista aristotélico como metafísico, né? O que os médicos platônicos chamavam de epóptica, ou seja, tudo aquilo que é visto de cima, né? Ou seja, do ponto de vista superior e assim por diante. Então, se a gente fosse descrever tudo isso, na verdade, da teologia, etc., a literatura hermética é uma literatura que foi produzida no início da era cristã ou da era comum, e que, na verdade, foi produzida principalmente naquele período entre o segundo século e o terceiro século, aí, também o quarto século já ainda tem produção da literatura hermética. Algumas coisas podem ter surgido na era anterior, né, ou antes da era comum, e algumas coisas, alguns textos aí, né, a gente não pode descartar, mas necessariamente nesse período entre o primeiro século até o quarto século, ou mais exatamente assim, o auge é o segundo ao terceiro século. Então, assim, e muita produção em grego, né, que era a língua comum desse movimento, mas também muita tradução.
né? Muita tradução. E aí você tem traduções, por exemplo, em latim, tradução em copta, né? Como, por exemplo, os documentos do Nag Hammadi, né? Do Codex 6. Você tem a tradução em latim do Asclepios, que é do Logos Teleios, com alguns fragmentos em grego. Você tem tradução em armênio, das definições herméticas. Você tem também fragmentos em sírio. Tem muita produção em árabe e assim por diante. Então, assim, se fôssemos falar a respeito de todo esse processo, na verdade, assim, a literatura hermética é aquilo que pode representar esse tipo de teologia que eu tenho interesse desde muito tempo, né? Ô professor, aproveitando o ensejo dessa sua fala e buscando verdades, as nossas verdades, né? E a sua verdade que está contida neste livro aqui, entendendo que o nosso público também é um público de leigos, né? A minha pergunta é justamente essa, professor. Para o senhor falar um pouquinho sobre essa filosofia hermética, né? O que é que vem a ser esse conjunto de pensamentos? Quais são os seus pilares? Quem foi Hermes Trismegistus que dá nome a essa prática filosófica e que o senhor traz no livro, professor? Então, assim, se a gente pudesse fazer um resumo, principalmente do Corpus Hermético, mas também de outros tratados, se a gente pudesse fazer um resumo, os temas incidentes mais comuns, né, nesse tipo de literatura são... Vou por aí pelo índex de Corpus Hermético, né, que menciona assim, uma listagem de palavras que mais incidem nesse tipo de texto. Então, se você observar, Deus é o primeiro, ou seja, tem alguns aspectos aí que você vai trabalhar, sempre está relacionado com a palavra Deus, ou seja, a temática também, o conceito, né, de Deus. Anthropos, ou seja, o homem. Cosmos, você também tem com a maior incidência. Nous, que tem a ver com a mente, com o intelecto. E também você observa que vai encontrar a palavra psique, alma e soma, né? Ou seja, que é corpo. Ou seja, os temas são todos interligados com os sistemas maiores, ou seja, Deus, o homem, o cosmos, ou seja, o mundo, o universo, né, de uma forma geral, e a psique, soma e nous, porque são esses elementos que compõem praticamente as doutrinas herméticas de uma forma geral. Agora, precisamos aí levar em consideração outro aspecto que remonta ao hermetismo. O hermetismo tem várias temáticas dentro, principalmente do texto. Quando eu falo hermetismo, eu falo um conjunto de doutrinas que incidem aí nesses documentos. Tá? Então, o hermetismo, ele possui, na verdade, vários elementos ou temáticas que são interligadas. Então, essas temáticas, elas são muito mais ligadas a esse aspecto da gnose, ou seja, mas não é a gnose daquele tipo rotulado da doutrina cristã, ou aquilo que a gente julga que seja gnóstico. Tá? O hermetismo, ele trabalha com uma concepção de conhecimento. Você só pode conhecer a si mesmo também se você conhecer o mundo, ou seja, o cosmos. E, a partir disso, você só pode conhecer a Deus se você também tem esse conhecimento de si. E esse conhecimento de si implica também conhecer os outros, conhecer a natureza, conhecer o cosmos, o todo ordenado. A partir disso, aí vem uma pergunta que é muito comum, assim, o que é que o hermetismo exige? Porque a gente sempre faz uma relação de religião, filosofia, etc., com dogmas, né? Com doutrinas. E o hermetismo, na verdade, só tem uma exigência. Aí você diz assim, mas que exigência é essa? É justamente o processo que chamamos, na verdade, de processo gnóstico, ou de conhecimento. A salvação, para o hermetismo, é um processo de conhecimento do divino, da unio divina, ou seja, da união divina. A única exigência é que o ser humano siga essa união divina. Aí você diz assim, mas isso diferencia de outros aspectos, de outras religiões?
Em algum grau, sim. Por quê? Esse conhecimento não depende do ser humano, né? É um conhecimento, na verdade, que vem desse ser absoluto. E aí, quando eu falo, agora vou falar desse conceito de Deus, né? Quando eu falo de Deus, na verdade, nós utilizamos esse termo em relação ao hermetismo, porque o hermetismo, na verdade, ele não tem outro termo para descrever o absoluto. O que é o absoluto para o hermetismo? É aquilo que não pode ser soluto, que não pode ser dissolvido. Então, esse absoluto é o que está distante de qualquer pares de opostos, de dualidade, de contradições, tá? E aquilo que, na verdade, ao mesmo tempo junta os contrários, ou seja, a oposição dos contrários. Você não vai observar no hermetismo, por exemplo, essa coisa de ou é A ou é B e tercio non dato, ou seja, e o terceiro excluído. Você não encontra isso na literatura hermética. Por quê? Porque o hermetismo ele trabalha com coincidência dos opostos, né? A coincidência dos opostos é que faz a completude das coisas. Não é o fato de ser todo mundo produzido da mesma forma, mas é a diferença, é a contraposição que faz com que, na verdade, o todo exista, né? E, assim, qualquer movimento de rotação tem a sua contra-rotação também. Então, isso para o hermetismo é muito claro e específico, embora na nossa mentalidade, na nossa mente mais racionalista e linear, isso não funciona, né? Você não consegue pensar ou é A ou é B e tercio non dato e juntar com o pensamento hermético, porque não funciona, né? Você tem que pensar mais ou menos como os herméticos raciocinavam para descrever o seu próprio movimento. E o próprio movimento do hermetismo é um movimento que junta aspectos totalmente diferentes, né? E que, de alguma forma, não mostra uma certa escola sistemática de pensamento. Então, você precisa conhecer, porque é produto do quê? De um ecletismo, de um sincretismo religioso e filosófico também. De um ecletismo filosófico e de um sincretismo religioso. Então, o hermetismo ele tem aspectos, por exemplo, da filosofia estoica, mas também tem aspectos da filosofia platônica, né? Então, por exemplo, quando um autor hermético diz a morte não é nada, né? Isso é basicamente um reflexo do pensamento filosófico estoico, né? Quando diz, você não pode ter medo da morte. Então, mas é claro que o hermético ele vai acreditar também na crença, né, do post-mortem. Ele acredita nisso, mas a morte em si, você não pode ter medo, porque ela não significa nada. E é tanto que se utiliza também um eufemismo para descrever, por exemplo, a morte como metábole, ou seja, como uma espécie de mudança ou trânsito de uma situação para outra situação, que é o estado da morte propriamente dita. Então, do ponto de vista hermético, por exemplo, ele não vai descrever, embora ele tenha um autor hermético pode ter várias concepções sobre a morte, mas do ponto de vista ontológico, ele vai dizer a morte não é nada, ou seja, a morte e nada na natureza morre, inclusive, né? Ainda tem esse processo que eles dizem que nada na natureza é concebido, como a gente poderia dizer, concebido, nasce, mas se transforma constantemente. A natureza passa por uma modificação e um período de renascimento constante, né? Então, assim, a natureza, então, a gente até lembra aquilo que a gente já conhece, né? Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E isso está na literatura hermética, inclusive, né? Ou seja, que a natureza passa por um processo de transformação constante e, assim, nada nasce, nada se perde e tudo se transforma, né? Então, a crença professor, hermética... Diga.
Não, é assim, a minha cabeça, assim, o senhor tá falando e a minha cabeça tá indo em efervescência. Né? Veja, depois de tudo isso que o senhor falou, e bateu a curiosidade, né? Quem foi Hermes Trismegistus, né? Qual é a relação dele, por exemplo, com o Egito, né? Que o senhor também traz no livro. Isso. Então, assim, Hermes Trismegisto é uma personagem conceitual. Ou seja, ele não existiu necessariamente, é uma personagem mítica. Né? Então, se você não conhece o autor hermético, histórico, que escreveu o tratado, você não conhece. Tá? Então, há um processo bem interessante, porque também não havia uma coletânea escritos sagrados inspirados do hermetismo. Na verdade, esses tratados que fazem parte aí do corpus hermético, na verdade, eram tratados avulsos que circulavam e de forma até, o que eu poderia dizer, underground, ou seja, pessoas que participavam da elite, mas que agora não participavam mais como pessoas de influência, né? E que, de alguma forma, transmitia algum tipo de ensinamento para um determinado grupo. E aí, quando produziam um texto escrito, na modalidade escrita, então eles tinham que fazer, na verdade, aí uma espécie de autógrafo, ou seja, criar uma personagem mítica, ou vários personagens míticos, por exemplo, como Asclepios, Tote, etc. Então, Hermes Trismegisto, na verdade, ele assume uma posição de professor, inclusive de Tote, né? Não é a mesma coisa de Tote, Hermes não é a mesma coisa de Tote, embora se confunda aí o Hermes egípcio com Hermes Trismegisto, né? Que aí você tem, inclusive no próprio texto do Asclepios, começa a descrever esse processo, que são esse processo de distinção entre Hermes, o avô, Hermes, o pai, o professor, o Itote, e assim por diante. Então, por quê? Havia várias concepções sobre personagens distintas, né? E Hermes Trismegisto, ele aparece como um grande mestre, um grande instrutor dentro da literatura hermética. Ele não é autor dos textos, o autor histórico, mas como disse Foucault, né, Hermes Trismegisto não existiu, mas no momento que ele passa a ser autor, ele tem autoridade, né? E por isso que as pessoas dizem assim, foi escrito por Hermes Trismegisto. E, inclusive, a gente fez questão de dizer, de deixar na tradução o Hermes Trismegisto aqui, ó. Ou seja, é como dar esse credencial a essa autoridade, ou seja, a esse autor mítico, que, na verdade, ele só começou a ser tido como um autor, principalmente com a divulgação de cristãos, né, como Lactâncio, né? E Lactâncio, ele dizia, não, a Hermes Trismegisto escreveu tal coisa, assim por diante, né? E assim, toda a tradição que se tinha era sobre o Hermes egípcio, que escreveu não sei quantos livros, etc. Tal, no Egito. Então, essa personagem, na verdade, ela incide no texto, passa a ser autor do texto, né? E você observa que isso é um jogo muito mais de estratégia de leitura, né? Então, ele passa a ser o autor do texto, passa a ter autoridade e, ao mesmo tempo, ele é aquele que comanda o discurso dentro dos tratados. Muito massa, muito massa, muito massa. Ô, professor, o senhor já falou de Deus, né, e a sua concepção para os herméticos, para a filosofia hermética. Eu vou insistir nisso, né? O senhor também já pontuou aí o que era o universo para os herméticos. Esse Deus citado pelos herméticos, ele é o mesmo Deus para os cristãos? Jesus cabe nessa filosofia hermética que está no seu livro, né? De que maneira a filosofia hermética influencia outras tradições espirituais e religiosas em sua interpretação da criação do universo? É preciso fazer uma pequena distinção. Quando a gente fazer a pergunta, a gente não pergunta, do ponto de vista do hermetismo, quem é Deus? A gente pergunta o que é Deus. O que é Deus?
Então, como eu falei antes, um hermético, ele, na verdade, utiliza esse termo para descrever o absoluto, que ele, na verdade, não tem acesso de conhecimento de imediato, ele precisa fazer um processo de reconhecimento e de lembrança, que a gente chama de reminiscência, né? Ou seja, é aquilo que Sócrates também falava, né? Então, conhecimento é um conhecimento de reminiscência, você precisa saber de onde você veio, né? E o hermético está dizendo, Deus está em você. Está dizendo assim. Então, você precisa saber que você é parte dele, né? E, ao mesmo tempo, que existe uma centelha divina em você. Então, o hermético está dizendo isso. Isso não é muito distante de uma cultura indiana, uma cultura religiosa indiana, e também isso influencia outros aspectos religiosos e filosóficos durante séculos. A outra coisa também, e aí eu havia descrito isso, é a definição de Deus como o absoluto, ou seja, que não pode solver, ou seja, ser dissolvido, não pode nascer, né? Ele não pode nascer, ele na verdade é um autogerado, e ele também não pode pensar sobre si mesmo, porque se ele pensar sobre si mesmo, ele passa a ser outro. Então, veja, o hermetismo define Deus como pensamento enquanto pensando. É pensamento enquanto pensando, ou seja, é o pensamento em trabalho, em ação, né? Ou seja, e não é o pensamento sobre Deus, é o pensamento enquanto pensando, né? E é nesse pensamento enquanto pensando que ele cria, que ele estabelece as coisas, né? Então é como se fosse um pensamento com vários conceitos e ideias que projetam elementos que vão ser colocados em prática. Isso é um pensamento como o alquimista diante da mesa, com os vários elementos no seu caos da mesa, tem que mexer os elementos para cá e para lá, né? Juntar, combinar as coisas, etc. Então você tem todas as coisas espalhadas, não é o caos como uma desordem que a gente entende, né? Mas é o caos que, na verdade, as coisas não estão pareadas, né? As coisas não estão bem definidas aí. Então é preciso definir, separar as coisas, a água da terra e assim por diante. E há outra característica bem interessante a respeito aí de Deus, que, na verdade, esse Deus, ele não pode ser um Deus páredros, daquele que você ora para ele pedindo ou reza para que ele faça alguma coisa, intervenha na sua vida do ponto de vista de melhorias materiais. Então, se a pessoa estiver procurando o hermetismo para, na verdade, ter esse Deus páredros, que traga boa sorte, coisas desse tipo, você está procurando a filosofia equivocada. Então, porque o hermetismo ele não trabalha com isso. O hermetismo ele vai para outros aspectos muito mais epópticos, como eu havia falado, metafísicos, que tem a ver com a espiritualidade mesmo, ou seja, com a sua essência primordial das virtudes, do que qualquer outra coisa está se preocupando com o motor do carro que pifou. Isso não funciona. Para o hermético, tem mais coisas interessantes do que o motor do carro que pifa, entendeu? Então, assim, começa a partir disso, e aí a gente começa também a fazer, então esse Deus já começa a ser diferente do Deus do cristianismo. Você consegue perceber que começa a ser diferente? Então, é nesse aspecto que o hermetismo ele começa a ter, eu digo, desse hermetismo, desse cristianismo mais voltado às coisas imediatas. Estou falando disso, né? Porque tem um hermetismo muito mais metafísico também, aliás, o cristianismo muito mais metafísico, muito mais relacionado à mística, à espiritualidade, né? Então, São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila, o próprio São Francisco, você observa esse tipo de espiritualidade que você diz, isso aqui combina com o hermetismo. Assim
como também na Igreja Ortodoxa, né? O resicasmo, tem todo um aspecto também da Igreja Ortodoxa Oriental, grega, inclusive foram os orientais, os cristãos orientais que tiveram contato também com os textos herméticos, inclusive na Idade Média, né? Então, assim, porque havia um interesse, né? E por isso a influência deles nesse ambiente, como também dos árabes, né? Os árabes tiveram uma influência, tanto que eles produziram também literatura hermética na Idade Média, e a gente observa que, de alguma forma, não é uma espiritualidade desse tipo de um imediatismo, né, material, mas é de uma espiritualidade que vai buscar fazer com que você entenda qual é a sua essencialidade. É tanto que o hermético, ele não é existencialista, ele é essencialista, é diferente, né? Então, assim, a preocupação pelo eu vou o que eu significo no meu meio, etc. Isso o hermético ele não vai se preocupar, tá? Ele quer saber, assim, por que o ser humano morre, qual é a causa mortalitatis. Ele quer saber isso, entendeu? Outra coisa também sobre o hermetismo, diferente de outras religiões, se você observar, praticamente o hermetismo só tem um tratado que fale sobre, assim, de uma forma narrativa, o Recite Mythologique, né? Ou seja, uma narrativa mítica, mitológica, que é o primeiro tratado, o Tratado de Poimandres, que fala sobre a criação, sobre o nascimento do homem, a queda, não sei o que e tal. Mas, em geral, os textos herméticos eles são discursivos, são muito mais como um processo de aprendizagem, né? É muito mais como um processo dialógico, que você lança uma proposição filosófica, o que é a morte? Pergunta sobre isso, o que é Deus? E aí há todo um discurso, um diálogo que vai ser desenvolvido em todos os tratados. Às vezes até um monólogo também, né? Começa com a proposição, desenvolve praticamente um monólogo em um tratado. Mas assim, de uma forma geral, Saulo, é nesse aspecto que eu digo que o hermetismo, ele, em algum momento, ele se diferencia, por exemplo, de qualquer religião que tenha esse pensamento imediatista do Deus, né? Esse Deus, ele é um Deus que ele é imanente, mas é um Deus também transcendente, simultaneamente. Você só sabe que ele existe porque existem, na verdade, produções, ou seja, criações. Mas, ao mesmo tempo, esse Deus está distante. Isso é a concepção hermética. Muito legal. É muito interessante esse assunto, prof. Então, nessa lógica, Jesus também não cabe aí, tal qual a gente conhece, ele não cabe... Não cabe, inclusive porque, se for... desculpa até atrapalhar a tua pergunta. Não, que é isso, estamos dialogando, né? Estamos fazendo filosofia hermética. Estamos fazendo filosofia hermética aqui. Então, porque não existe Cristo no hermetismo. Não existe Cristo no hermetismo. E eu digo por que não existe. Porque essa coisa de dizer assim, só do ponto de vista dessa concepção, por exemplo, da deificação, né? O processo de deificação, aí sim o hermético acredita. Mas essa coisa de dizer, olha, tem um Deus aqui, ele se fez homem, não sei o quê, morreu pela humanidade e tal, isso não funciona para o hermético, porque cada um passa por um processo soteriológico, ou seja, de salvação. Né? Essa coisa não existe de dizer assim, alguém deu sua vida por nós, não sei o quê. Então, isso não existe no hermetismo. Outra coisa, falar do hermetismo, dos textos herméticos como se fosse inerrantes ou que não tivesse erro, isso na concepção hermética também não existe, né? Isso é coisa da cabeça de cristão, não é coisa da cabeça de um hermético. A outra coisa também é que a gente tem que chamar a atenção, por mais que isso incida no hermetismo, essa diferenciação em relação ao cristianismo, mas a gente percebe que na Renascença, principalmente durante a Renascença, a literatura hermética teve um impacto muito grande
no pensamento filosófico e religioso, né? Então, muda a perspectiva de muitos autores, muitos filósofos, muitos pesquisadores. Por exemplo, Giordano Bruno, com essa concepção heliocêntrica, isso é do hermetismo, né? Isso é do hermetismo. Essa concepção de que o Sol está no centro e que, na verdade, os planetas, as esferas errantes estão ao redor, isso é do hermetismo, é da literatura hermética. Tá entendendo? Então, assim, é esse processo que modifica o pensamento, por exemplo, da Idade Média para a Idade Moderna. O hermetismo ele tem, na verdade, uma contribuição na história da ciência, principalmente durante esse processo da Idade Média para a Idade Moderna. Legal, obrigado, professor, por suas explicações. Vamos falar agora sobre o seu livro, né? Vamos fazer agora o jabá do seu livro, né? Isso é importantíssimo também, né? O senhor acaba de lançar esse livro, quem está me vendo aqui, né, no YouTube e no Spotify, que agora o Spotify tem vídeo também, né? O senhor acaba de lançar o livro Corpus Hermeticum Graecum, primeira tradução mundial do grego para o português. Qual é a importância dessa obra para os leitores, né? O que é que ela revela? Por que trazer à tona um conjunto de textos datados do século I, II, depois de Cristo? É interessante, Saulo, porque, assim, do ponto de vista do ineditismo, é por causa do bilinguismo, ou pelo menos ser bilíngue, né, que a obra está sendo apresentada, grego, português, isso é a primeira vez em língua portuguesa, tá? Nem em Portugal, nem no Brasil e assim por diante. Então, é a primeira vez que se tem um texto bilíngue, tá? Grego-português do Corpus Hermeticum. Há, sim, a tradução do Américo pela editora Polar, e a tradução da Emos, também da editora Emos, tá? Mas não do ponto de vista do texto grego como a língua original para fazer esse processo de tradução. Então, esse já começa com esse ineditismo. O segundo ponto é que interessa também a quem estuda grego antigo. Então, como eu estou nesse ambiente das línguas, né? Então, o grego aí é muito mais uma ferramenta. E é tanto que essa tradução, ela é formal, ou seja, ela se preocupa com o princípio formal de tradução, não é o princípio dinâmico, ou seja, não é uma adaptação, tá? Ela tenta, na verdade, conservar o estilo dos autores herméticos e em maior ou menor grau, né? E o que a gente faz é convidar também o leitor a poder ter esse olhar crítico sobre a tradução e também sobre o texto grego. Lembrando que tem um glossário que ajuda também esse glossário, inclusive, foi parte também da pesquisa que eu fiz sobre a literatura hermética, que era um glossário de termos, que eu publiquei, inclusive, como artigo, né, de todos os textos gregos herméticos, e aí eu selecionei algumas palavras, alguns termos aí que incidem no corpus hermético, e aí eu coloquei a referência e tal. Então, para que a pessoa, na verdade, perceba e também tenha a sua percepção sobre a tradução e sobre o melhor procedimento a fazer na análise do texto. Um outro detalhe também tem a ver com as ciências das religiões e também com a teologia, ou seja, isso serve também para esse ambiente, assim como eu vim desse ambiente da teologia, das ciências das religiões, com a pesquisa sobre a literatura hermética desse mundo antigo, né? Então, assim, e também pensando na Renascença e assim por diante. O historiador, tanto que tem aí o Akira Goto, que faz uma apresentação, ele é psicólogo, é cientista das religiões também, e ele é professor da Universidade Federal de Uberlândia, né? Então,
Tem o professor Francisco também, que é lotado no Departamento de História, que é da Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que faz um prefácio. Eu também faço um prefácio, ou seja, nós estamos envolvidos também na academicidade da coisa, e assim, não é um texto que foge ao teor da academicidade. E também não é um texto que esteja longe desse público que tem interesse pela mística, pela espiritualidade, pela religião e assim por diante. Então, o hermetismo ele tem ainda eco na atualidade de alguma forma. E esse texto, na verdade, esse texto é apenas um aperitivo, eu digo sempre, é um aperitivo daquilo que a gente vai produzir durante aí anos sobre a literatura hermética. Não só eu, não só eu, outras pessoas também, né, que podem fazer algum tipo de produção sobre a literatura hermética. Inclusive, recentemente, a gente vem pensando aí em publicar as outras coletâneas e textos e tratados herméticos que a gente tem acesso e assim por diante, né? Então, pensando já na tradução do Asclepios, mais adiante, foi projeto de pesquisa também, assim como esse texto foi projeto de pesquisa aqui na Universidade Federal, né? E do Asclepios já foi projeto de pesquisa, já teve relatório apresentado. Estou retomando agora com um processo também, um projeto de pós-doc e assim por diante. Ou seja, é um processo muito relacionado à pesquisa e principalmente com a história, psicologia analítica e junguiana e assim por diante. Certamente uma obra de grande impacto que vai ajudar muita gente, né, formar aí futuros escritores sobre a filosofia hermética, sem dúvida, professor. E trazendo a filosofia hermética para o tempo presente, qual é a relação entre o hermetismo e o século XXI? Qual é a relação entre filosofia hermética, a cosmologia moderna e as teorias científicas sobre a origem e evolução do universo? Magia e religião tem tudo a ver, não é, professor? Então, Saulo, a primeira coisa que a gente observa é que o hermetismo ele sempre volta, né? Ele sempre volta com características totalmente diferentes, né? Então, assim, você diz assim, mas como assim volta? Então, o hermetismo ele aparece ou é redescoberto na Renascença, né? O mundo ocidental, principalmente a Europa ocidental, não conhecia ou conhecia parte desses textos, né? Ou alguns, como Asclepios, conhecia porque é a tradução latina, mas o grego não conhecia o texto grego. E aí, na verdade, a literatura hermética é redescoberta. Então, já cria um impacto em relação a isso. Depois, ela passa, na verdade, a ser esquecida. E aí, no século XIX para o século XX, ela é retomada, passa a ser esquecida parcialmente, né? Mas no século XIX ela é retomada e agora num ambiente acadêmico, já com outras perspectivas e principalmente com esse método histórico crítico e comparativo, né? Que ressurge aí com o Liechtenstein e outros, né? William Franz Bousset e outros, né, como Festigier, Kroll, né? Então, assim, e recentemente também você tem Christian Bull, tem Anna van der Kerkhofer, tem o Walter Hanegraaff e outros, né? Então, assim, de alguma forma, o hermetismo ele cria e tem um impacto, principalmente no pensamento acadêmico, pensamento científico. O próprio Jung, na verdade, ele foi impactado com o hermetismo e também com a alquimia, né? Então, e com os aspectos gnósticos também, de uma forma geral. Então, mas essa retomada é bem interessante e também no cotidiano a gente observa que tem algumas coisas do astralismo. As pessoas até não falam muito sobre isso, mas assim,
é interessante como as pessoas dizem assim, você nasceu no dia X, não foi? Aí, sim, nasci. Então você é do signo X. Isso tem muita relação com o hermetismo também. Porque o hermetismo, por mais que não fosse muito dado a seguir os astros, essa coisa, mas eles acreditavam na influência, na Eimarmene, ou seja, no destino traçado pelos astros no mundo material, né? E tentando se livrar desses aspectos. Então, é alguma coisa que incide hoje e até com força, né? Essa questão do astralismo, da astrologia, etc. E, além disso, o aspecto holista, ou seja, a ecologia, pensar que a Terra, um grande organismo vivo, etc., o hermetismo defende isso desde muito tempo. Ou seja, não é uma novidade para o hermetismo, né? Pensar na Terra como um ser vivo, um ser orgânico, vivo, e que tem uma certa correlação com o microcosmo, o macrocosmo, isso é conceito do hermetismo, né? O hermetismo ele trabalha com esse aspecto também, e com esse princípio da simpatia, ou seja, que todas as coisas estão correlacionadas, né? E que tem efeito, né? Toda causa tem um resultado, ou seja, tem uma ação e reação, né? Então o hermetismo ele traz esse pensamento. E a outra coisa também que eu havia mencionado sobre o livro de Poimandres, que é o primeiro tratado, é assim, você observa que Deus, ele é mente, ele é nous, ou seja, ele é uma mente que é uma mente pensante e criativa, tanto que nasce um outro demiurgo, um outro nous, né? Ou seja, uma outra mentalidade que é uma mentalidade criativa da matéria, né? Das formas da matéria, né? Que a matéria está ali. Então, assim, é daquilo que na verdade, a gente pode chamar de um processo de criatividade do universo e criatividade das coisas espirituais. É tanto que tem um que trata das coisas materiais e tem um que, na verdade, está distante. É o pensamento criativo e o pensamento, na verdade, que é progenitor, ou seja, aquele que consegue fertilizar a coisa, e o outro, o pensamento fértil, e o outro é o pensamento criativo da coisa. Então, assim, além disso, tem uma outra percepção que, assim, Deus ele não cria o ser humano, ele passa por um processo de gestação até parir o ser humano, que é a imagem dele. Ou seja, mas a imagem dele como se fosse um reflexo, né? Porque esse Deus, ele também ele é tão belo que é narcisista. Ou seja, ele ama o seu filho porque ele é narcisista. Ele vê o filho dele. Então, assim, e o ser humano também é narcisista. Ou seja, é todo o processo, na verdade, que leva até a queda do ser humano. Isso é do ponto de vista mitológico, ou seja, que o hermético, de uma forma geral, ele não é muito dado a mito. Mas como ele vai descrever isso, ele começa a descrever esse processo, como se dá essa queda, essa formação do ser humano. E como um ponto interessante é o processo de criação. As coisas são criadas, mas as coisas são, na verdade, passam por um processo de evolução, ou seja, alguém ou o que, na verdade, em algum momento criou essa forma existente aí do universo, do cosmos, etc. Mas assim, essa forma que nós temos hoje passa por um processo de evolução. O hermético ele acredita no processo de evolução e modificação. Ou seja, não é um processo simplesmente de uma doutrina criativa, né? É um processo também evolucionista. É bem interessante isso, porque coloca em confronto e, ao mesmo tempo, coloca em paridade aí as duas teorias que a gente vê como antagonistas. Professor, depois desse papo hermético, que por mim eu ficava aqui conversando um monte de tempo, né? A gente, infelizmente, chega ao fim desse místico, cosmológico, papo no auge. Eu conversei com o professor doutor David Pessoa de Lira, docente da Universidade Federal de Pernambuco, que falou sobre a filosofia hermética. Acabou de lançar o livro Corpus Hermeticum Graecum, primeira tradução
do português, do grego para o português. Professor, eu fico muito honrado, né, por o senhor estar aqui no Papo no Auge. Muito obrigado por nos presentear com tanto aprendizado. Valeu de verdade. Quem quiser adquirir o seu livro, como fazê-lo, professor, mais uma vez, gratidão. Amazon e na livraria Pensamento, editora Pensamento. Joia, joia. Professor, obrigado, viu? Obrigado de verdade. Tenho certeza que vai arrebentar aqui nas vendas aqui desse livro e vai fazer com que a galera pense hermeticamente. Valeu, prof. Obrigado. Valeu. E se você gostou desse conteúdo, não esqueça de avaliar o podcast Papo no Auge nos agregadores de áudio, nos siga nas mídias sociais, no Instagram, @Papo no Auge, no LinkedIn, Saulo Novaes. Compartilhe nosso programa em sua rede de amigos, assim você ajuda a ampliar a inteligência coletiva. Estamos integralmente nos tocadores de podcast e no YouTube. Um grande abraço a todas e a todos e até o próximo programa. Valeu!